Nossa série é Qual é a cara da sua alegria? Exposição das bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão lá em Mateus capítulo 5. É o início do chamado Sermão do Monte. E eu tenho falado já sobre 3 delas. Hoje nós vamos falar sobre a 4ª bem-aventurança. E antes de entrar na 4ª bem-aventurança, eu quero focar em relembrar um pouquinho do que nós já vimos. Então, para os adultos aqui prestarem atenção sobre o porquê que eu pedi as crianças para desenharem prato com justiça nele, né? Olha só, o que nós vimos até aqui? Nós vimos que as bem-aventuranças apresentam um caminho que é paradoxal para a alegria. Quando eu digo paradoxal é porque é diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar. Então imagina um mendigo de sucesso nos negócios. Imagina, né, um programa de televisão dizendo: hoje nós vamos entrevistar um mendigo que muito bem sucedido nos negócios. Você fala: não, um cara que era bem sucedido que ficou mendigo. Não, ele continua mendigo, mas muito bem sucedido nos negócios. Estranho, mas essa é a ideia da primeira bem-aventurança. Ou senão, o que é feliz porque chora de tristeza. Fala assim: eu estou chorando, mas eu estou muito alegre. Ah, você está chorando de alegria? Não, estou chorando de tristeza, mas eu estou muito alegre. Também outro paradoxo, né? Ou o manso que adquiriu muita terra. Consegui muita coisa. Mas por quê? Porque você é uma pessoa proativa? Não, sou manso. Né? Ou você é uma pessoa que passou a perna em pessoas, ou conseguiu? Não, manso. Então, as 3 bem-aventuranças que nós já vimos apresentam esse caminho paradoxal, e a 4ª não é diferente. É mais um paradoxo. A satisfação dos que continuam famintos. Hoje eu vou falar sobre gente que tem fome e tem sede, mas está satisfeito. E vai continuar sendo satisfeito. E vai buscar mais satisfação, mas continua com fome e com sede. Tá? Não é muito normal a gente falar assim, ó, estou satisfeito, mas estou com fome. Jesus vai falar de estar com fome e ainda assim encontrar satisfação. A 4ª bem-aventurança, que é a que a gente vai estudar hoje, ela segue a sequência progressiva da série. Eu quero que você preste atenção nisso para ficar claro o que eu vou ensinar hoje. Quando Jesus apresenta a série, as bem-aventuranças nessa ordem que Mateus colocou, faz muito sentido a ordem que Mateus organizou o ensinamento de Jesus. Porque a primeira reação diante de Deus é reconhecer a sua bancarrota espiritual. Foi a primeira bem-aventurança. Aí você chora pelos seus pecados, a 2ª bem-aventurança. Aí você trata os outros com amor e com altruísmo, porque você sabe que você não é digno de tratamento VIP. Você é manso. E aí qual é a próxima coisa? É buscar então justiça na sua vida e na vida dos outros. Que é o que a gente vai falar hoje. Então, Jesus não está apresentando apenas ideias desconexas. Tá? É interessante olhar para as bem-aventuranças e ver uma certa sequência, uma continuidade de raciocínio. Quando alguém, por exemplo, conhece a Jesus Cristo pela primeira vez como Senhor da sua vida, ele trilha esse caminho. Ele tem que primeiro reconhecer a sua pobreza espiritual. Depois ele tem que reconhecer que ele tem pecados e se arrepende deles. Depois ele, então, mansamente muda a sua atitude em relação a outros e passa a buscar justiça na sua vida e na vida dos outros. Então, as bem-aventuranças, elas mostram essa sequência e nós vamos aprendendo então nessa série. Ela tem um caráter mais positivo que as demais. Antes, parece que você deixa de fazer coisas. Lembra que eu falei que a primeira bem-aventurança, ser pobre de espírito, é reconhecer que você não tem nada. Chorar é você lamentar. Ser manso é você não lutar pelos seus direitos. Agora, a 4ª bem-aventurança é um primeiro momento em que nós vamos falar de ir atrás, de ser mais intenso na busca por alguma coisa. Todas são virtudes importantes, mas agora ela vai entrar numa bem-aventurança que diz respeito a essa proatividade. Tá? Um título que eu dei para a mensagem de hoje é O Faminto Satisfeito, e o texto é esse que está aí impresso no boletim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então a gente vai falar dessa satisfação de quem tem fome e sede, mas outro tipo de fome e sede, né? Diferente da comum, mas uma fome e sede por justiça. Eu quero começar com algo que eu ouvi muitos anos atrás por parte de um pastor, renomado inclusive no meio evangélico, e que quando ele falou essa frase acendeu uma luzinha. Eu falei, opa, acho que tem coisa que não está muito certa.
Eu lembro quando ele disse assim, ele estava pregando, explicando a necessidade de a gente corrigir coisas na nossa vida, e ele falou assim, Deus não quer perfeição, Deus quer coerência. Aí eu falei, peraí, Deus não quer perfeição? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, e santidade significa perfeição de conduta. A Bíblia fala também que nós temos que ser santos como nosso Pai Celeste é santo. Pedro convoca as pessoas a buscarem isso. Por que eu estou apresentando esse padrão da Bíblia? O padrão da Bíblia é muito mais alto do que as pessoas estão acostumadas a buscar. E me parece haver uma certa satisfação por menos. A gente se satisfaz com pouco. Porque se eu falar assim, que o alvo de vocês, onde vocês têm que chegar é perfeição. Você fala assim, Heber, cansa, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, a gente não consegue isso. A gente lamenta, a gente tem dificuldades. Então, me parece que por causa da nossa imperfeição, a gente se satisfaz com algo abaixo do padrão que Deus coloca. Isso em relação ao trabalho, à família, à vida pessoal. Se alguém te contesta em relação à sua postura no trabalho, se ela é uma postura ética ou não, você diz, é difícil, é meio cinza essa área. Você quer dizer assim, não é preto no branco, é cinza. Talvez é uma maneira da gente mostrar que tem certas coisas que a gente ainda faz e que nós temos dificuldades de entender que há erro nisso. A gente se satisfaz com algo abaixo, talvez, do padrão que Deus coloca. A mesma coisa na família. Todo mundo tem dificuldades na família, a gente justifica assim, né? Mas briga, todo mundo briga. Como se fosse ok. Contanto que a gente se ame depois. Dificuldades todo mundo tem. Filho adolescente, você sabe como é que é, né? Ou qualquer que seja a desculpa, mostrando que às vezes a gente se satisfaz com o padrão abaixo do padrão de Deus. A gente diz, tudo bem, minha família não está tão mal assim. Porque você se satisfaz com o padrão abaixo. Na vida pessoal também, nós temos nossas falhas, mas a gente sabe que ninguém é perfeito. Meu ponto é dizer que me parece mais comum do que às vezes a gente admite. Que a gente vem na igreja, ouve falar desse Jesus Cristo que foi perfeito, mas parece que ele é só exemplo para a gente tentar, mas a gente sabe que ninguém vai chegar lá. Então a gente se satisfaz com algo mais abaixo. E isso foge daquilo que a Bíblia Sagrada nos convoca a fazer, a ter fome e sede por coisas como essas. Lembra, perfeição é sim o alvo e deveria ser o alvo de todos nós. Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, tem um texto muito bonito, ele fala assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Por que é interessante esse texto? Ele fala de que Paulo é um homem que dedicou muito para Cristo. O texto que vem logo antes de Filipenses 3, 12, o texto até o verso 11, fala que ele tinha muitos méritos, vamos dizer assim, aos olhos da sociedade. Diante da sociedade dele, ele era um homem muito respeitado. E ele diz, eu abandonei tudo isso por causa de Jesus Cristo. Aí você fala, nossa, Paulo é demais. Ele fala, não, você não entendeu. Eu ainda não atingi. Eu não cheguei lá. Mas eu prossigo. Eu estou buscando. Eu quero chegar lá. Eu tenho fome e sede disso. Eu anseio chegar no alvo para o qual Cristo Jesus me conquistou. Ele fala isso. Prossigo para o alvo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Então, essa ideia de buscar, de não se satisfazer com o patamar que ele tinha atingido, é próprio de quem entendeu essa bem-aventurança. Então, coerência não basta, perfeição sim. Que justiça? Vamos falar o que é ter fome e sede de justiça. Justiça em que sentido? Então eu quero aqui falar de coisas um pouco mais abrangentes talvez do que você esteja acostumado a pensar, até do que eu às vezes estou acostumado a pensar, por isso que a gente estuda a Bíblia Sagrada para tentar tirar mais verdades aqui. Justiça na Bíblia não é só andar corretamente, esse é o que normalmente vem à nossa mente com mais frequência, mas tem um aspecto legal, um aspecto moral e um aspecto social, é muito amplo. Quando a gente fala assim que nós temos que ter
fome e sede de justiça, eu vou defender que nós temos que ter fome e sede de justiça nos 3 aspectos, de forma bastante ampla. Então vamos falar de cada uma delas. No sentido legal, tem a ver com o que na Bíblia é chamado de justificação. O que é isso? Quando nós nos apresentamos diante de Deus e estamos abaixo do padrão de Deus, legalmente Deus tem direito de nos condenar. Mas nós temos que ter anseio por não sermos condenados por Deus. Se isso é assim, então há uma doutrina na Bíblia que fala perfeitamente ao nosso coração, que é a doutrina da justificação, em que a justiça de Cristo é considerada nossa quando nós cremos nele. Ela é, no tribunal, legalmente falando, ela é tida por nossa. A palavra usada no Novo Testamento é que ela nos é imputada, ela nos é creditada, como se fosse justiça nossa. Esse é um sentido em que eu e você temos que ter fome e sede de justiça. Vou dar um exemplo. Olha como as pessoas estão abaixo do desejo de serem perfeitas em relação a Deus. Eu já contei essa ilustração, mas eu vou contar de uma outra forma. Eu lembro de estar fazendo uma viagem há uns 2 anos atrás, e eu cheguei num aeroporto e de lá um taxista me levou para o lugar em que eu ia dar algumas palestras. E era um caminho meio longo, e eu fui conversando com ele. Ele é uma pessoa com alguns vínculos religiosos, mas não tão firme assim no seu suposto cristianismo, né? Como acontece com muita gente no Brasil que se julga apreciador de Jesus Cristo, mas não entende muita coisa. E aí eu fui falando para ele sobre como é que Deus nos vê. E eu falei assim, olha, muitas vezes a gente tem a impressão que Deus olha para a gente e mede, coloca numa balança as coisas boas que você fez e as coisas ruins que você fez. E se pesa para o lado das coisas boas, Deus fala assim, tudo bem, você é uma pessoa boa. Aí eu falei para ele assim, não é assim? Ele falou, eu acho que é assim. Eu falei, não é assim. Sinto lhe dizer, não é assim. Porque Deus tem um padrão muito mais alto que você está acostumado. Deus mede você por um padrão altíssimo. Aí eu contei uma ilustração que eu já contei aqui para vocês. Eu falei assim, é igual um lençol que não precisa ser manchado por inteiro para ser considerado sujo. Basta uma mancha no meio dele e você diz, vamos colocar para lavar. Diante de Deus, aí eu citei Tiago 2,10, fala, se você transgride um só mandamento, você é culpado de todos eles. Por que eu estou contando essa história? Nessa conversa com esse taxista, o que eu estava evidenciando, percebendo na prática, é que as pessoas acham que Deus as aceita porque elas são relativamente boas. Legalmente você está em problemas, a não ser que você tenha perfeição. Legalmente assim. Se você tem algum crime na sua ficha, você tem que pagar por ele. Por isso que a Bíblia vai falar que Jesus Cristo é a única forma de nós nos apropriarmos de uma justiça que não é nossa, mas que vai nos liberar de termos uma pena legal, né? De termos que pagar alguma coisa legalmente falando. Tem um outro aspecto da justiça, que é o aspecto moral, e esse é mais conhecido, que tem a ver com a doutrina da santificação, Deus nos purificar gradativamente. Né? Nós temos que ter anseio por essa santificação. Veja, eu sei que você e eu gostamos, queremos crescer, mas às vezes nosso desejo é por crescer em coisas que nos beneficiem, não necessariamente em crescer por causa de Deus. Vou dar um exemplo. Se você pedisse assim, Senhor, eu quero ficar mais próximo do Senhor, e Deus te mandasse sofrimento, você dizer, Senhor, o Senhor não entendeu minha oração. Claro que Ele entendeu. Você não pediu para estar mais próximo dEle? Pois Ele te trouxe dor. Tiago fala de como as nossas tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz maturidade. Maturidade é uma outra maneira de dizer perfeição. Então, nós oramos e pedimos a Deus que nos dê crescimento, queremos ser mais santos, mas a gente não gosta do que vem como resposta em relação a isso. Quem tem fome e sede de justiça é aquele que vai dizer, Senhor, eu quero ser mais santo, independente da dor. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti.
Esse é o desejo de quem tem fome e sede de justiça. E um terceiro é o aspecto social, e às vezes a gente se esquece desse. Tem a ver com amor ao próximo, tem a ver com lutar contra aqueles que são oprimidos e são tirados de suas liberdades, com aqueles que têm sofrido injustiças nesse mundo. Nós temos que nos sentir inquietos em relação às injustiças desse mundo, de nossa sociedade e do planeta em geral. E temos que ser proativos em busca de justiça. Naquilo que é do nosso alcance, nós temos que lutar por justiça. Por que eu estou falando desses três aspectos? Porque bem-aventurança, essa bem-aventurança almeja justiça em todo lugar. Ela não se satisfaz com justiça pessoal ou só com justiça social. Tem muita gente que, se eu falasse só desse terceiro aspecto, ele ia dizer: isso mesmo, pastor. O senhor tinha que falar lá na Câmara dos Vereadores. Ou tinha que falar isso lá no fórum, ou tinha que falar isso lá em Brasília, ou sei lá, qualquer aplicação assim para o governo, seja municipal, estadual. Mas muitas pessoas que falam que gostam dessa justiça não buscam os primeiros dois aspectos, que são uma justiça pessoal. E vice-versa. Às vezes a gente tem zelo pelas duas primeiras, mas não tem pela terceira. Então quem tem fome e sede de justiça, quer justiça em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Agora, deixa eu falar um pouquinho da intensidade do anseio. Por quê? Porque a expressão que Jesus usa, fome e sede, é para destacar quanto que você deseja. Nós lemos o Salmo 63, o Salmo 42 é um outro salmo muito conhecido também, que fala desse anseio por Deus. Salmo 42, verso 1 e 2 fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? Então, a ideia de ter sede, pelo quê? Por justiça. O que é isso? Em suma, é ter sede por Deus e pelas suas coisas. Então, os escritores do livro de Salmos, das poesias em Salmos, muitas vezes traduziam esse anseio, essa fome e essa sede, por sede de Deus, anseio por Deus. Fome e sede não são expressões de quem não tem comida ou bebida há algumas horas, mas de privação muito mais delongada. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria de nós tem um pouco de dificuldade de entender a força dessa bem-aventurança. Porque para nós fome é passar uma hora do almoço, ou de repente pular algumas horas pular uma refeição, 2 refeições, ou ficar algumas horas sem beber quando está muito quente, sem beber um copo d'água. Para nós é isso que é fome e sede, para a maioria de nós. Nós aqui, talvez com raras exceções, talvez nenhuma, nunca passamos por privações tamanhas que o nosso corpo ficou desnutrido, ficou completamente carente de comida e de bebida. Jesus está falando de um anseio de quem sente profundamente essa necessidade, a ponto de exigir prioridade. Qualquer pessoa que esteja passando fome e desesperadamente faminto e sedento, não vai fazer outra coisa antes de comer e beber. A ideia de fome e sede é de você ter isso como prioridade na sua vida. Você busca com tamanho anseio, com tamanho prioridade, que você não deixa de lado. Fala: não, eu vou trabalhar nisso. Daqui a 2 anos. Não é fome e sede. Fome e sede exigem busca imediata. Tanto é que o texto paralelo em Lucas fala: bem-aventurados os que agora têm fome e sede. Os que agora ele tem fome e sede, precisa ser saciada agora. Ele busca intensamente. Os satisfeitos não são os que julgam que há alguma coisa errada, mas somente aqueles que buscam justiça como quem tem fome e sede. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos para as pessoas aí fora, e às vezes até entre nós, sobre pecado, sobre, olha, você precisa consertar algumas coisas na sua vida. A pessoa fala: é verdade, eu sei, preciso mesmo. Nossa, tem muita coisa ainda para arrumar. Só que essas pessoas não têm o peso do pecado ainda nos seus corações. Então, quando nós estamos falando de fome e sede de justiça, você não está falando como quem quer ir lá comer uma sobremesa. Estou com vontade de uma sobremesa. Tem gente que anseia por justiça, eu acho que mais assim: estou com vontade de tomar um sorvete, ou sei lá, coisa do tipo. Né?
Mas fome e sede é muito mais forte do que simplesmente reconhecer que tem alguma coisa errada. Precisa fazer alguma coisa. Não. É tão forte que ele impulsiona você a fazê-lo. Ele move você a buscar alguma coisa. Onde é que a gente tem falhado? Eu quero aqui chamar a atenção sua e minha de algumas coisas para a gente pensar. E tem muito mais, essas aqui são apenas algumas. Temos um padrão baixo de justiça e também possuímos pouca vontade de buscá-la. Eu sinto que às vezes nós somos pegos nesse erro. Nós queremos ser santos, mas assim, tem certas coisas que a gente ainda não está disposto a abrir mão delas. Tem certas coisas que ainda a gente tem dificuldade de dizer, não vou fazer mais, ou não vou praticar mais. Ou certas coisas que você acha até que são certas, mas para outro fazer. Não, precisa consertar isso mesmo, mas para outro fazê-lo, não para você fazê-lo. Eu sinto que nós muitas vezes tratamos justiça como quem tem vontade de uma sobremesa, não como quem tem fome e sede. Nosso anseio é fraco. Nosso anseio é muito, muito fraco. Buscamos o que não satisfaz. Esses são dois textos preciosos. Isaías 55, 2 fala assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Olha que lindo. Por que vocês gastam dinheiro com o que não mata a fome? Por que vocês investem naquilo que não é necessário? Por que vocês consomem o dinheiro de vocês em coisas supérfluas? Ou em coisas que supostamente vão trazer alegria, satisfação a você, e você não foca nas coisas que são tão necessárias. Tão necessárias. Aí o texto convida, busca aquilo que sacia, que vai deixar a sua alma satisfeita. O texto de Jeremias fala assim que o povo de Deus abandonou a Deus e buscou cisternas rotas. Então, às vezes nós buscamos aquilo que não satisfaz. Nós podemos ter um ímpeto forte por alguma coisa, mas nem sempre é por justiça. Aí eu coloco, onde é que está o seu coração? Riquezas, sucesso profissional, família, são apenas algumas coisas. E eu quero que você olhe para essas coisas com moderação, não olhe com extremismo. Porque eu já falei isso antes aqui na congregação, às vezes a gente tem a impressão de que riqueza é o que os outros querem. É aquele pessoal ganancioso. Eu não. Eu só quero estabilidade. Né? Ou sucesso profissional é o que os outros querem, que pisam uns nos outros. Eu não, eu só quero estar tranquilo na empresa. Quero chegar no posto tal. Ou família, uma coisa tão nobre. Se alguém fala assim, olha, estou gastando a minha vida para abençoar minha família. Fala, puxa vida, tem coisa mais nobre do que isso. Mas se o nosso coração está nessas coisas, ao invés de na justiça de Deus, então essas coisas se tornaram ídolos para a gente. Até família. Até coisa tão preciosa como família. Será que o Senhor é a nossa porção? Lembra, às vezes a Escritura coloca assim, como quem tem sede de Deus, ele fala assim, a minha porção é o Senhor. O que está no meu prato é o Senhor. As crianças desenharam prato com garfo, faca e colocaram justiça, porque esse tem que ser o alimento delas, elas têm que ser ensinadas isso desde pequenininhas. E nós temos que ser aqueles que instruem elas a buscarem justiça com fome e sede. Eu quero terminar falando da satisfação de quem é faminto. Quem tem fome e sede da justiça legal, pode ter em Cristo, na imputação dos seus méritos, eu falei disso antes, como sendo aquilo que satisfaz. É tão bom, por exemplo, apresentar-se diante de Deus livre de qualquer peso, porque você sabe que você foi perdoado. Uma coisa que é libertadora na vida de alguém é sentir-se perdoado. Então, a imputação dos méritos de Cristo nos fazem satisfeitas. Ou a obra santificadora do Espírito. Como é gostoso a gente ver o Espírito Santo que habita dentro do coração dos cristãos, transformando-os, limpando-os. Sabe uma coisa preciosa daquilo que o cristianismo prega? Nós não pregamos transformação de fora para dentro, mas transformação de dentro para fora.
Você não vem com todos os métodos ou com todas as práticas para mudar quem você é. O Espírito Santo de Deus muda quem você é e, consequentemente, as suas práticas mudam. E também, quando nós atuamos abençoadoramente sobre pessoas injustiçadas, nós somos parcialmente satisfeitos. Porém, a satisfação plena não será nessa vida. Agora, quanto mais se satisfaz com justiça, pessoal ou social, mais se tem fome e sede dela. Eu quero terminar chamando a atenção de um texto que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui e que vai nos conduzir para o cântico que nós vamos entoar daqui a pouco. Jesus, quando falou do anseio das pessoas nessa vida, ele mexeu com muita gente que buscava as coisas que todo mundo sem Cristo busca, como o que comer, o que vestir, preciso disso, eu preciso adquirir isso, eu preciso criar essa segurança aqui, né? E ele falou assim, por que vocês vivem ansiosos por essas coisas? Quem é que pode aumentar um pouquinho a sua vida sequer? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua fome e sede de justiça. E as outras coisas são acrescentadas. Quer dizer, busque e anseie o reino de Deus, as coisas de Deus, a justiça que é própria do reino de Deus e do próprio Deus. Busque essas coisas. Busque manifestar essa justiça nos seus atos. Busque manifestar essa justiça na sociedade. Busque dessa justiça para a sua vida. Busque isso ansiosamente, como quem tem sede de Deus, como quem tem fome de Deus. E as outras coisas Deus vai te dar. Vamos orar.